Pontualmente, damos início à segunda edição do Conselho de Dom Quixote, Administração da Justiça Brasileira, hoje com 19 convidados do Brasil, da Argentina e da Espanha. E para dar início, então, a essa abertura, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, muito obrigada pela senhora ter aceito o convite, que vai falar sobre o papel do judiciário no combate ao abuso de poder. Com a palavra, então, ministra, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carmela, muito obrigada a todos os que organizam esse evento e que nos dão a oportunidade de, nesta primeira fala aqui, poder manifestar, primeiro, num Conselho Dom Quixote, de novo, que o direito e a conquista de direitos, o exercício de direitos, é uma luta permanente. A democracia é um regime político que nunca se acaba, que nunca se aperfeiçoa de maneira absoluta, nem de maneira perfeita, e por isso mesmo o que nós temos é uma permanente atuação no sentido de não apenas adquirir direitos, como o Bobbio dizia no final do século passado, os direitos estavam adquiridos, mas uma luta por fazer com que a democracia prevaleça, com que as liberdades prevaleçam, e principalmente com que o exercício do poder se dê para garantir as liberdades e os direitos fundamentais, e não para cercear. Por isso, quando me oferecem a oportunidade de manifestar no sentido da necessidade de haver um controle do poder público para que não haja abuso do poder, acho que estamos exatamente no sentido do que é a luta que foi representada por Dom Quixote, a luta por sonhar um sonho que ele achava que podia ser até impossível, mas que era preciso perseguir permanentemente a busca dessa estrela inacessível. Hoje nós sabemos que a democracia é acessível, que os direitos humanos são fundamentais, que, por isso, a atuação no sentido de fazer prevalecer o direito como limite ao poder é que atende exatamente às necessidades dos cidadãos, às necessidades de todos nós, seres humanos, numa convivência que, neste momento, se mostra extremamente difícil e que se propõe a que nós tenhamos a capacidade de nos recriarmos nas nossas relações uns com os outros, para garantir a dignidade de todos, para garantir que aquilo que nós conquistamos como direitos nas constituições, nas convenções internacionais, nos tratados internacionais, não sejam apenas palavras postas, mas que sejam realidades que nós vivemos no dia a dia. Para isso é preciso, portanto, de um lado, que todos os seres humanos, principalmente aqueles que, como nós, no caso brasileiro, cidadãos que somos de um país com as suas fraturas, com as suas chagas sociais, mas com grandes exemplos de superação que a nossa história também mostra, que nós sejamos capazes de nos comprometer e de nos responsabilizar com o outro. E há poucos dias, Carmela dizia exatamente que o direito e a justiça são relações, ou seja, nós com os outros. Quando eu vejo tanta gente falar em autoajuda, eu fico pensando se não era hora de a gente falar na ajuda do outro e não de si mesmo. A gente se ajuda ajudando o outro, e esta frase que me soa, às vezes, egoísta, talvez por incompreensão ou insciência, mas de que é preciso que a gente se ajude permanentemente, é um pouco viver sem olhar o outro, e achando que o olhar a si mesmo se basta. E por isso eu acho que o direito é exatamente um modelo, um exemplo de um pensar com o outro permanentemente, e para isso é preciso que a gente, no espaço público, no espaço da polis, seja capaz de saber que o controle do poder público é necessário, os limites do poder público são necessários, aquilo que Montesquieu diz em 1748 continua na ordem do dia, ou seja, o poder vai até onde ele encontra limites, e por isso os limites são postos numa democracia pela atuação responsável, solidária e fraterna dos cidadãos uns com os outros. Acho que nós que somos privilegiados por termos acesso à justiça, ao direito, e que crescemos podendo ler as lutas de Dom Quixote contra o que poderia ser moinhos de vento só na figuração, mas que, na verdade, são lutas permanentes e de comprometimento de cada um de nós, é o exemplo de que a justiça é factível, e como uma vez eu escrevi,
no caso meu, que trabalho no direito constitucional, o direito constitucional é exatamente o direito dos sonhos possíveis. Mas, como diria na frase de Jacques Brel, sonhar um sonho impossível nos leva à luta, mas nós queremos sonhar os sonhos possíveis de um Brasil mais justo, de um Brasil solidário e fraterno, e especialmente num país em que os direitos que nós já conquistamos e as liberdades que nós já temos devidamente assegurado sejam espaços de libertação permanente para os que ainda não conseguiram a igualdade como todos nós. Eu agradeço enormemente por esta oportunidade de estar aqui, mas principalmente por esta oportunidade que o Conselho oferece, de que a gente tenha um tempo, ainda que pequeno, e ainda que seja pela videoconferência, de poder conversar sobre direito, justiça, no fundo, sobre o nosso compromisso com o Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, ministra Carmen Lúcia.